maca nessa posição. Ela tem uma extensão lombar e uma extensão do quadril. A extensão lombar provoca impacto facetário, então é uma causa para dor lombar. A extensão do quadril provoca impacto sacroiliaco, uma causa para dor sacroiliaca. Então esse teste diferencia dor lombar de dor sacroiliaca. Então, na primeira posição 1, essa posição que ela está, se ela tiver dor lombar baixa, eu não sei se a dor vem da região lombar ou se vem da região sacroiliaca. Para confirmar, eu peço para ela abraçar a perna do lado contrário, com isso ela retifica a lordose lombar. Se a dor desaparecer, é porque a dor era lombar. Se a dor continuar, é porque a dor não era lombar, e sim sacroiliaca. Passivo. Teste de extensão sacroiliaca. Eu vou colocar a paciente de decúbito dorsal, colocar uma mão na asa ilíaca, a outra na outra e vou empurrar as asas ilíacas em direções opostas. O teste é positivo se provocar dor na articulação sacroiliaca. Só para complementar aqui, testes para avaliação na mesa. Não sei, por fora. Que chega na hora da prova. Pode chegar. Lombar, sacro-lombar, sacroiliaco e sacroperoral. Então, para avaliar os ligamentos, o ligamento ilho-lombar, eu faço uma flexão do quadril e aponto o joelho na direção do quadril oposto. Coloco essa posição durante 1 minuto e o teste é positivo se provocar dor, do tipo dor em queimação na região dos ligamentos ilho-lombares. Então, evidencia uma entesite ilho-lombar. Para avaliar os ligamentos sacro-lombares ou sacroiliacos, eu aponto o joelho na direção do ombro oposto. Então, eu aumento a flexão por adução. O teste é positivo se durante o tempo de 1 minuto provocar dor na região dos ligamentos sacro-lombares e sacroiliacos. E para avaliar os ligamentos sacrotuberais, eu faço uma flexão apontando o joelho na direção do ombro do mesmo lado. O teste é positivo se provocar dor na região dos ligamentos sacrotuberais. O sacro em direção à velocidade ciática. Ok? Para avaliação da coluna lombar, sinal de Lazegue, ou elevação da perna reta. É um teste que coloca o membro inferior em uma posição de flexão de quadril com extensão do joelho, numa flexão entre 30 e 70 graus de flexão. O teste é considerado positivo se provocar sensação parestésica no membro inferior, evidenciando uma chamada lesão ocupadora de espaço, ou seja, alguma coisa está invadindo o neuroforâneo. Pode ser uma hérnia discal, protrusão discal, uma tumoração, um osteófito, um sindesmófito, ok? Então, teste de Lazegue ou elevação da perna reta. É isso, ok? Perna reta, quadril e flexão entre 30 e 70 graus. Se o paciente tiver parestesia abaixo de 30 graus, evidencia-se uma hérnia volumosa. Se o paciente tiver parestesia somente acima de 70 graus, evidencia-se provavelmente algum problema em relação à articulação do quadril. Então o teste é entre 30 e 70 graus. Sinal de Lazegue cruzado. Então, se o paciente tem parestesia à direita, eu faço a elevação da perna reta à esquerda. Se a elevação da perna reta à esquerda aumentar a parestesia do lado direito, isso evidencia uma hérnia volumosa ou uma hérnia interna, uma hérnia foraminal. Lazegue modificado. Se o paciente tem parestesia no membro inferior, eu coloco a perna em uma posição que dispara a parestesia e associo rotação medial e depois rotação lateral. Se a rotação medial aumentar a parestesia ou
se a rotação lateral diminuir a parestesia, significa dizer que nessa parestesia o músculo piriforme está presente. Ou seja, o sinal de Lazeg modificado, ele diferencia uma ciática verdadeira, decorrente de um problema do neuro forâneo, de uma pseudociática decorrente de uma síndrome piriforme. Ok? Então, elevação da perna reta, parestesia. Se a rotação medial piorar a parestesia ou a rotação lateral diminuir a parestesia, o piriforme tem participação na ciática. Se a rotação medial não piorar, nem a rotação lateral diminuir a parestesia, porque o piriforme não participa da ciática. Sinal de Lazeg femoral, paciente ventral. A mesma posição do teste de Yeoman, ok? Extensão do quadril, com o joelho em flexão. Essa posição é a posição de tensão do nervo femoral. O teste é positivo se colocar parestesia na face interna da coxa, evidenciando a compressão do nervo femoral. Teste do cinto, teste da mola. Então, o teste do cinto também é utilizado para diferenciar dor lombar de dor sacroiliaca. Imagina o paciente estando em ortostase, eu peço ao paciente para fazer uma flexão lombar. Na primeira testagem, se o paciente tiver dor na região lombar sacral, eu não sei se o problema é lombar ou se é sacroiliaco. Na segunda testagem, o que eu faço? Eu seguro a pelve do paciente e coloco minha coxa entre as pernas do paciente e prendo o paciente. Dou uma encoxada no braço do paciente. Essa encoxada vai travar o sacro do paciente. Eu agora peço de novo ao paciente, faça a flexão. A flexão do tronco vai ser feita somente com a região lombar, sem o sacro participar. Se a dor desaparecer, porque o problema era sacroiliaco. Se a dor continuar, porque a dor é lombar. É o inverso do teste de Gaias. E ver você descrito. Teste da mola. Ventral. Eu vou empurrar a vértebra que eu suspeito que é instável em direção da maca e vou soltar. Então, eu vou empurrar a vértebra e soltar. Se houver um excessivo rebote da vértebra, isso evidencia uma instabilidade do lombosacro. Ok? Instabilidade do lombosacro. Sinal de Bragard, dorsal. Eu faço o mesmo teste de elevação da perna reta. Na posição que o paciente inferir parestesia, eu faço um pouco de flexão do joelho. Aí ela vai dizer, a parestesia diminuiu. E eu vou então fazer uma extensão do tornozelo. A parestesia deve voltar. Então, elevação da perna reta, parestesia, flexão do joelho, desaparece a parestesia, extensão do tornozelo, devolve a parestesia. Também é um teste usado para avaliar as chamadas lesões ocupadoras de espaço. E no número redondo, zoom, teste, sentadinha, na bola da máquina, e zoom teste é um outro teste também que avalia uma lesão ocupadora de espaço. Eu coloco ela em posição de flexão e levanto o membro inferior. O teste é positivo para colocar parestesia do membro inferior. Evidencia também uma lesão ocupadora de espaço. Facílimo. 6 mais 6, 6 mais 9, mais 8. Isso. São testes simples que são renalados no dia a dia. Vocês têm uma semana inteira para decorar esses testes todos. Essa semana